Boa noite, pessoal. Vamos para uma resolução da aula atividade 3 da matéria de Materiais de Construção Civil 2. Nessa teleaula, a gente já não está vendo mais a questão do concreto, né? Na teleaula 1 e na teleaula 2 foram estudados somente a parte de concreto, mistura dele e tudo mais. Hoje a gente começa a ver argamassa e revestimentos. Acho que para a grande maioria, talvez essa seja a parte mais fácil, né? Seja a parte que talvez o pessoal já tenha tido mais contato, né? Que é a parte, basicamente, é a parte de acabamento da nossa obra, né? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Ali ela fala: os revestimentos cerâmicos são grandemente empregados nas edificações, principalmente em áreas molhadas e molháveis, que são banheiros, cozinhas, lavanderia, né, onde a gente precisa jogar água para limpar. Para a escolha do piso cerâmico, precisa se definir a resistência à abrasão. Ali vocês vão ter sido abração, mas é abrasão. Sobre a abrasão em pisos cerâmicos, leia as afirmativas e julgue-as como verdadeiras ou falsas, e na sequência assinale a alternativa correta. Aí fala: a abrasão definida como superficial é para produtos esmaltados. Depois, a abrasão definida como profunda é para produtos não esmaltados. E em edificações, a abrasão é ocasionada pelas mais diversas movimentações que possam existir no local onde o piso for aplicado. E todas estão corretas. A abrasão definida como superficial é aquilo que a gente chama do PI, né? Que ele vai do PI 1, que é o mais baixo, até o PI 5, que é o mais alto. E aí, para cada tipo de local que você vai instalar esse piso ou esse revestimento, vai ter o PI indicado, né? Seja para uma área molhada, para uma área comercial, para uma área que tenha muito tráfego, esse tipo de coisa, né? A abrasão definida como profunda, sim, são para produtos não esmaltados. E nas edificações, a abrasão é ocasionada pelas mais diversas movimentações, seja de pessoas, de carro, de objeto, uma mesa, alguma coisa. Quando você arrasta, é que vai gerar a abrasão ali do seu piso, do seu revestimento. Então, nesse caso, todas as afirmativas estão corretas. Seria a resposta a letra A. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Vamos para a questão 2. A escolha do revestimento cerâmico para o ambiente é fundamental na etapa de acabamento da obra, pois promove beleza no ambiente e garante a proteção da estrutura e da edificação. Sobre os revestimentos cerâmicos, leia a frase e complete as lacunas. O assentamento do revestimento cerâmico é causado por meio de... E os acabamentos entre peças feito com... ambos... E aí ele me dá as alternativas. Assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente. Primeira alternativa: concreto, argamassa industrializados. Então vamos lá. O assentamento do revestimento cerâmico é executado por meio de concreto? A gente assenta piso e revestimento com concreto? Os acabamentos entre as peças é de argamassa? E ambos são industrializados? Não, né? Vamos para o segundo. O assentamento, ele é feito por concreto? Também não. Se a gente já colocou que o primeiro é falso, esse também não é. Vamos para o terceiro, letra C. O assentamento do revestimento é executado por meio de argamassa? Sim, né? Primeiro aqui tá certo. E os acabamentos entre as peças, feito com rejunte? Também tá certo. Ambos industrializados. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra C. A argamassa, que a gente usa para assentar o revestimento. Rejunte é aquele pozinho que a gente usa para fazer as marcações ali entre os pisos, né? Aquelas faixinhas pequenininhas, dependendo do piso ela fica bem fininha, dependendo do piso ela fica um pouco mais grossa. É feita com rejunte e ambos são industrializados, né? Ou seja, nenhum a gente faz ali na obra, igual, por exemplo, a gente conseguiria fazer um concreto. A gente consegue fazer o traço do concreto na obra. Esses produtos não, a gente compra pronto e só faz a mistura com água, certo? Então, aqui no caso, a resposta C vai ser a resposta correta. Vamos para a questão 3. Os revestimentos argamassados
que são os revestimentos argamassados? São aqueles que a gente usa a argamassa. São os mais utilizados no Brasil. Para sua execução sobre uma parede de alvenaria, são realizadas 3 etapas. Associe as colunas com as etapas e suas respectivas funções. Então, ele me dá coluna 1, chapisco, emboço e reboco. Coluna 2, regularização da superfície, preparar a superfície para receber a pintura e melhorar a aderência entre o substrato e a camada seguinte. Então, vamos lá. Primeiro, chapisco. O chapisco ele serve para regularizar a superfície? Não, né? Tanto porque o chapisco ele é uma camada bem fininha. Então, ele não vai regularizar a superfície. Ele serve para preparar a superfície para a pintura? Também não. Ele serve ali para melhorar a aderência entre o substrato e a camada seguinte. O que é o substrato? É a alvenaria ou o concreto que está ali antes. Pode ser uma parede de tijolo, né? Que seja tijolo 6 furos, 8 furos, independente. Ou uma parede, um pilar, alguma coisa que já é de concreto. Uma viga que a gente vai preparar essa superfície. Então, o substrato é a parte de alvenaria, a primeira parte, para depois a gente fazer o acabamento, certo? Então, como eu falei, ele é uma das camadas mais finas, né? Ele vai ter cerca ali de 5 milímetros. Ele é aplicado direto na alvenaria. A função dele é uniformizar a absorção, ou seja, independente de onde eu for fazer a próxima etapa, tem que absorver do mesmo jeito, para isso que o chapisco tá ali, certo? E ele é para melhorar a aderência. Pode ser aplicado tanto com aquela colher de pedreiro, com um rolo ou de forma mecanizada, né? Com algum equipamento que faça esse serviço. Independente dele, serve. Vamos agora para o emboço. O emboço, ele serve para regularizar a superfície? Aqui para nós, talvez para quem trabalha já com essa área, às vezes não conhece como emboço e reboco, certo? Geralmente, o que acontece muito é que essas duas camadas aqui para nós, elas são uma única, né? O jeito que a professora explica emboço e reboco, a gente teria que chapiscar a parede, emboçar a parede, ou seja, regularizar a superfície, que seria a primeira alternativa ali, e depois fazer como se fosse um emboço, só que mais acabado, com um melhor trabalho e tudo mais. Aqui para nós não. Quando a gente já faz esse emboço, a gente já dá o acabamento final. Não vem depois do emboço e faz a última camada ainda, né? Muitos lugares, tem lugares que fazem dessa forma, tem lugares que fazem a camada única, que é essa que eu tô te falando, que geralmente não é separado, emboço depois reboco. Geralmente é feito só o emboço, que é onde a gente usa para regularizar a superfície, onde a gente faz as taliscas, faz as taliscas, faz as mestras, e aí sim faz o emboço da parede e depois sarrafeia ele, certo? Então, ele já fica como acabamento. Então, ele é ali a primeira alternativa da coluna 2, regularização de superfície. E, por último, reboco, que vai ser preparar a superfície para receber a pintura, certo? Que dependendo do lugar que vocês trabalham, o emboço e o reboco são uma única coisa, né? Que é o que a professora explicou que vai ser chamado de camada única. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra D. Vai ficar 2, emboço, 3, reboco e 1, chapisco. Questão 4. Vamos lá. Quando se aplica um revestimento cerâmico, após a alvenaria levantada, qual é a ordem que deve seguir as camadas de revestimento? Assinale a alternativa correta. E aí ele me dá chapisco, emboço, reboco e cerâmica, que não está certo, né? Porque quando a gente vai fazer a cerâmica, a gente não precisa fazer o reboco. A gente para no emboço. Letra B. Chapisco, emboço, argamassa colante e cerâmica. Tá aí, Nossa resposta correta, então, vai ser a letra B. A gente faz o chapisco, faz o emboço, depois já vem direto com a argamassa e aplica essa cerâmica,
certo? No caso de se executar uma parede com o revestimento, então, não é preciso que a gente faça o reboco, porque essa parede ela não vai receber uma pintura. Então, lembra que o reboco, ele é como se fosse aquele acabamento final ali da minha parede. É onde eu vou fazer com mais atenção, com mais delicadeza, para ficar mais bem acabado no final. Então, por isso que a ordem correta vai ser chapisco, emboço, argamassa colante e, por último, revestimento. E aí, depois, no caso, viria o rejunte, né? Mas como é até o assentamento do revestimento, então vai ser a letra B. E, por último, exercício 5. Existem técnicas construtivas que são utilizadas para que as peças cerâmicas possam se movimentar, diminuindo a incidência de trincas e fissuras no revestimento. Que técnica construtiva é essa? Letra A, juntas de movimentação ou de dilatação. Letra B, rejunte. Letra C, assentamento. Letra D, pingadeiras. Ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores. No nosso caso, vão ser as juntas de movimentação ou de dilatação. Essas juntas é que permite ao revestimento que ele controle ali as movimentações que eles vão sofrer. E com isso vão diminuir as trincas e as fissuras que podem aparecer. Essas juntas são os espaços deixados entre as placas cerâmicas ou então entre dois painéis de paredes, certo? São as nossas juntas de dilatação, né? Geralmente aqui é conhecido como junta de dilatação mesmo. Certo, pessoal? Então, terminamos aqui a nossa aula atividade 3. Espero que todo mundo assista a videoaula. Aqui no final do arquivo, ó, tem algumas outras questões para vocês analisarem, para vocês tirarem dúvidas. Se precisarem tirar dúvida, podem me chamar depois, certo? E deem uma lida aqui nesse finalzinho, que é para a gente se preparar para a próxima teleaula, ok? Boa noite e até a próxima!